Beleza, galera? Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão conectados aí conosco através do canal Educação. Sou o professor Técio Câmara, tá aqui, ó. Já tá aparecendo aqui. E nós, toda sexta-feira, a partir das 8h15, a gente tem um encontro marcado com a biologia, ciências da natureza, aprofundamento, etapa 6, etapa 6 do ensino médio. Beleza? E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Hoje é sexta-feira, tem sempre música, né, Rafael? A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais da minha noite. Se chego cedo ou de madrugada. Rapaz, a música é bonita. Você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas. E não me deixa resolver os seus. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena. Tente entender. A vida não tem graça sem você. Rapaz! Mas também com a música dessa, sexta-feira, já tem sextou. Te acalma aí. Segura aí que tem mais uma aula ainda. Tá? Aliás, uma não, duas, né? Vamos lá, galera? A nossa aula de hoje, eu trouxe um tema bem interessante aqui para você. O tema é o seguinte: o que o acidente de Chernobyl nos ensinou sobre radiação? Você lembra que lá na década de 80, né? Mais especificamente em 26 de abril de 1986, a 1h23 minutos e 45 segundos, tinha início o maior acidente nuclear da história da humanidade. Daí compreendeu o que realmente aconteceu. Ocorreu em 26 de abril de 86, aconteceu o maior acidente nuclear da história da humanidade, saber que este acidente tem a nos ensinar e se podemos realmente depender desta fonte de energia. Beleza? Então, galera, tá aí, ó, essa imagem que vocês estão vendo, galera, ela não tá mais assim não, tá? Ela não tá mais assim não. Essa imagem que vocês estão vendo aí tá bem diferente, tá? Esses prédios aí é da cidade de Pripyat. Esses aqui, ó, tá? E ali, ao fundo, você tem a usina nuclear de Chernobyl. Nome original da usina é Vladimir Ilyich Lenin, que leva o nome do líder da Revolução Soviética, né? Da Revolução Comunista. Muito bem. Por que essa usina não está mais assim? Porque ela foi recoberta. Em 2016, teve a finalização do que eles chamam de novo confinamento seguro, tá? Bom, vamos ter uma ideia aí de doses de radiação. Radiações são ondas eletromagnéticas, né, gente? Ou então partículas que vão se propagar com uma determinada velocidade. Tem energia, tem carga elétrica e magnética, podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem. Fontes naturais, nós estamos falando daqueles elementos naturais que eliminam de maneira espontânea a radiação, tá? Mas o ser humano também produz determinados equipamentos que emitem radiação. Se você for, por exemplo, a um hospital,
a um consultório odontológico, né, fazer aí um tratamento, você possivelmente, né, vai, vamos dizer, receber aí uma dose de radiação. Né? Fatalmente você vai receber essa dose de radiação. Isso é normal. Isso é normal, tá? Bom, mas como é que acontece isso, a radiação ionizante? A radiação ionizante, pessoal, ocorre quando você tem aí o bombardeio de um átomo, por exemplo, no caso lá de Chernobyl, foi o átomo de urânio 235. Ele foi bombardeado por um núcleo, por um nêutron, melhor dizendo, uma partícula de nêutron. O núcleo dele foi bombardeado por uma partícula de nêutron, e essa partícula de nêutron fez o núcleo se esfacelar. Fissionar, o nome disso é fissão nuclear, fissão de um núcleo. A fissão de um núcleo tem uma característica, que é a grande liberação de energia. E essa energia, ela ocorre na forma de calor. Eis a razão pela qual você consegue converter, produzir, melhor dizendo, né, a energia elétrica. Por quê? Porque você pega, coloca uma água, fazendo essa água passar pelo núcleo do reator. Quando esse núcleo ele é bombardeado com partículas de nêutron e esse núcleo fissiona, ele libera uma grande quantidade de energia na forma de calor, que aquece essa água, transformando-a em vapor. Esse vapor é canalizado para uma turbina, fazendo-a girar. Essa turbina, ao girar, está ligada a um gerador que converte energia mecânica em energia elétrica, que é repassada até a rede de distribuição e distribuída para as residências, para todos os lugares, aonde quer que ela chegue. Então, a mágica todinha é isso que eu acabei de falar, tá bom? Para você ter uma ideia, pessoal, falando aqui basicamente de 3 partículas, né? Basicamente, partículas alfa, beta e gama, né? A mais penetrante é a gama. A menos penetrante é a partícula alfa. A partícula alfa, para você ter uma ideia, uma folha de papel consegue barrá-la. A alfa, né? A partícula beta não, já fica no corpo, mas não consegue atravessar. Os raios-x atravessam, mas eles ficam presos no aço. E os raios gama passam pelo aço, diminuem sua velocidade, são barradas aí numa parede grossa de concreto, assim como também as partículas de nêutron, que são as que são utilizadas para bombardear o núcleo de um átomo de urânio, como eu falei para vocês aí. Na maioria das vezes, nós temos o U-235, né, urânio 235, que bombardeia, que é bombardeado, seu núcleo, e a partir desse bombardeamento, esse núcleo se esfacela, tá? E aí ocorre essa liberação de uma grande quantidade de energia. Bom, nós temos aqui um esquemazinho simples, mas bem legal, para você entender mais ou menos como é que funciona uma usina nuclear, tá? Como é que funciona uma usina nuclear? Tá aqui ele mostrando a fissão nuclear do urânio gerando calor, tá? Ele está mostrando aí. O vaso do reator, onde realmente se encontra ali as pastilhas de urânio, é aqui nesse amarelo aqui, ó, onde ela se encontra. Aqui é por onde a água passa. A água, ela passa aqui, ó. Então, quando ele aquece, aqui você tem as barras de controle, que quando elas caem, elas paralisam a reação, fazendo com que as partículas de nêutron, impedindo as partículas de nêutron de entrarem em contato com o átomo de urânio. Então, ele deixa de entrar em contato com o átomo de urânio. E, por consequência, esse átomo de urânio, ao ser bombardeado, ele se esfacela e gera calor. Mas se a reação for parada, ok, sem problema. Então, você tem aqui
a estrutura por onde passa a água para ajudar a resfriar o reator. Esse vapor é gerado aqui dentro de um circuito, não sai daqui, chega até a turbina fazendo-a girar. Essa turbina está ligada, como eu falei, a um gerador que converte energia mecânica em energia elétrica, distribuindo para a rede e da rede para o restante das casas. Então, funciona assim. Funciona dessa forma. Olha aí, eu acho que essa foi, se não, eu acho que a primeira imagem foi. Eu acho que essa foi a primeira imagem retirada, a primeira foto retirada do núcleo, do reator, né? Onde estava o reator. No dia seguinte ao acidente. O acidente aconteceu a 1h23. Ali tem 58, mas na verdade hoje já se sabe que foi 45 segundos, né? Mais ou menos. E você vê que o pneu do helicóptero aqui, ó, né? Que é o pneu do helicóptero. Então você tem aí, você está vendo, foi até se não me engano, foi um fotógrafo chamado Hugo Kostner, tirou aí essa foto. E olha o estrago aí da explosão, né? O maior acidente nuclear da história da humanidade acabaram de acontecer quando o 4º reator da usina nuclear de Chernobyl sofreu uma enorme explosão que resultou em um incêndio de proporções gigantescas, com uma série de explosões adicionais e um derretimento em seu núcleo. O núcleo foi derretido. Gente, que coisa, né? Mas bem complicada, né, gente? Bem complicada. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui, boa noite para a Lindinalva Rodrigues, boa noite, Conceição Thelma também, e para Patrícia Santos, tá bom? Cara, essa imagem, eu acho que ela mostra aí a proporção do que aconteceu, né? Realmente. Pronto, essa é a imagem atual. Hoje, se você visitar, você não pode visitar, porque como a Ucrânia ainda se encontra em guerra com a Rússia, né? Então a usina está proibida a ida para lá. Mas assim, esse é o que ele chama de NPP, Novo Confinamento Seguro. É isso aqui, ó. Isso aqui é o maior objeto móvel do planeta. É esse cara aí. Maior objeto móvel do planeta. Imagina isso, que loucura, né, gente? Foi preciso aí a ajuda internacional financeira para poder dar conta de construir isso daí, que tenha, ele tem aí uma projeção de durabilidade 100 anos. Aí daqui a 100 anos aí a coisa é outra história, né? Outra coisa. Foi agora em 2016. Então, em 2116 é que a coisa vai começar. Professor, mas até lá a coisa não já ficou boa, não já deu para. Meu irmão, infelizmente não. Aí você tem, por exemplo, alguns radionuclídeos do urânio que, só para você ter uma ideia, alguns deles têm durabilidade de mais de 200 anos, outros de mais de 24 mil anos. Nós estamos falando de coisas assim que não dá nem para a gente imaginar, tá? Tranquilo? Muito bem. Olha aí outra imagem, também, olha aqui os helicópteros soviéticos aqui, ó, sobrevoando o local. Claro que quem tirou essa foto, tirou também certamente de dentro de um helicóptero. Pra você ter uma ideia, pessoal, essa fumaça que está saindo aqui, eu não sei exatamente o horário em que essa foto foi tirada, mas essa fumaça que está saindo aí, ela é altamente radioativa. Para vocês terem uma ideia, a contaminação se espalhou por boa parte da Europa. O número de mortos ainda gera muita polêmica, só para vocês entenderem isso daí. O Comitê Científico da ONU reconhece a morte de 31 funcionários e bombeiros atingidos pela radiação, mas nós estamos falando de mortos inicialmente. Para você ter uma ideia, o Greenpeace, em 2015, produziu um relatório
que dá conta de mais de 100 mil mortos, entre os que morreram direto e os que morreram indiretamente por conta de doenças geradas pelo acúmulo de radiação no corpo. Só para vocês entenderem isso daí. Então, eu acho que não precisa dizer muita coisa, né, gente? Acho que não precisa dizer muita coisa. Bom, gente, não sei se vocês lembram, mas em 1986, a União Soviética ela se dissolveu em 1991. Né? O presidente da União Soviética na época, o líder da União Soviética na época, era o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, ele morreu esse ano, agora, teve até aí, foi bem noticiado aí, o último líder do socialismo, o último líder socialista havia morrido, né, que é o Mikhail Gorbachev. Foi esse ano, se eu não me engano, tem pouco tempo isso, que ele morreu, né? Tem pouco tempo isso daí, não tem muito tempo não. Ele era líder da União Soviética em 1986, quando aconteceu o acidente. É como se fosse o presidente do país, né? Como era comunismo, ele era o líder maior. E, cara, como sempre, a União Soviética, pelo fato de ser socialista, ela escondeu o que tornou a coisa maior do que o que realmente ela poderia ser. Claro que também muito dos estragos que aconteceram foi, primeiro, em decorrência da, vamos dizer, da dimensão do acidente em si, né? Que, sem dúvida nenhuma, foi um acidente de proporções. A proporção do acidente foi gigantesca. Né? Então, o primeiro ponto é isso. Segundo, pelo fato de quem esteve nos primeiros momentos lidando com o problema não entendeu o que estava acontecendo ainda. Terceiro, os soviéticos que estavam no primeiro momento se negavam a compreender que o núcleo do reator havia realmente explodido, tá? Inclusive, isso é muito bem relatado na série Chernobyl, da HBO. Eles não tinham entendido que o núcleo... E por que não tinha entendido? Como assim, professor? Bom, aí nós temos dois outros desdobramentos. Primeiro, porque não se conseguia chegar, devido ao índice de radiação, que era altíssimo, não se conseguia chegar nem perto do núcleo. Né? Não se conseguia chegar ao perto do núcleo. Primeira razão. Segunda, porque havia um mito entre eles, né, entre os engenheiros nucleares soviéticos, de que reatores RBMK-1000 não explodiam. E, no entanto, foi comprovado que existe uma falha de projeto, que foi justamente por conta desta falha que houve a explosão. Tá? Uma outra razão que tornou, aí sim, o acidente com proporções ainda maiores, é que a União Soviética não queria expor uma fragilidade como essa. Não queria expor uma fragilidade como essa. Porém, a radiação foi sentida em países da Europa, Alemanha, etc. e tal. Gente, nós estamos falando de algo realmente gigantesco. Nada se compara a esse acidente. Nada até hoje. Então, as consequências aí, 50 mil habitantes de Pripyat, a cidade operária de Pripyat, que foi fundada em 1970, que fica a aproximadamente 5 quilômetros de Chernobyl, era uma cidade, o que eles chamam de cidade modelo, né? Foi fundada com o objetivo de abrigar o pessoal da usina e seus familiares. Cidade que seria replicada, várias delas, na União Soviética. Então, aí, ela tinha aproximadamente 40 e poucos mil, ela cabia até 50 mil, mas não tinha 50 mil exatamente, não. Eles levaram 36 horas para evacuar Pripyat, e ainda mentindo. Ia ser uma evacuação provisória. Todos eles sabendo que nunca mais ninguém podia voltar para suas casas para viver ali. Então, assim, para você ter uma ideia aí do quão irresponsável foi a União Soviética naquele período. Então, houve a criação de uma chamada zona de exclusão de aproximadamente 30 quilômetros de raio, né? O que você está vendo aí
um dos aí, parentes, certamente, de vítimas direto, né, do acidente. Aí, ó, né, as mortes por câncer em virtude de tragédia de 1986, que podem se situar entre 30 e 60 mil. Esse número aí, ele é de um estudo britânico de 2006. Mas em 2015, como eu falei, o Greenpeace atualizou isso daí para muito mais do que 100 mil. Tá? Então, assim, realmente é um negócio complicado. Olha aí, existe um site, pessoal, tá aí o site, ó, Pripyat. Não, ponto, é traço, não é traço, city.ru, que mostra como é que foi a criação da cidade. Olha aí, vocês estão vendo aí. A cidade aí não está terminada, não. Ela ainda está sendo construída, uma cidade do futuro, olha aí. Coisa mais linda do mundo. A cidade era altamente cidade modelo, né? Futurista mesmo, de verdade, cara. Olha isso daí. Ela aí estava sendo construída ainda, não tinha sido construída, não. Estava sendo construída, né? Cidade operária. Olha aí a cidade já construída, essas duas fotos de cima, né? Ele está mostrando exatamente o mesmo lugar, tá? O mesmo lugar. Aí é o mesmo lugar. Perceba que, ó, aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, essa mesma aqui, ó. Olha o prédio aí, ó, olha aí o prédio aí, ó, né? É o mesmo lugar. Né? A foto tirada de cima é a foto de época, o tanto de gente circulando aí, ó, né? Andando, tal, vivendo, né? Tá aí os carros soviéticos da época, os postes, olha os postes de luz. O poste tá lá até hoje, olha ele aqui. Olha ele aqui, ó. A mesma curva, ó, a mesma curva, ó. Mesmo lugar, tá? Mesmo lugarzinho que ele tirou aí, a foto. Aqui do mesmo jeito, do seu lado direito. Olha que coisa interessante. A foto de como era e a foto de como é, do mesmo lugar, ó. Aqui esse, não sei como é, o que é isso daqui. É um adorno lá da... Olha lá. Isso aqui é a foto atual, né? É uma foto atual, mais ou menos atual, é nova essa foto aí. E lá o prédio na época. Perceba que esse letreiro foi colocado depois, né? Esse letreiro foi colocado antes do acidente e depois de ter tirado essa foto aqui, ó. Né? Porque ele não está aqui. Então, mesmo lugar. Ó, esse mesmo prédiozinho aqui é esse mesmo aqui, ó. Tá vendo? Interessante, né? Olha aí outro, 1985 e 2018. Esse esbranquiçado aqui, gente, é gelo, tá? É gelo. Olha isso. Mesmo lugar, esse aqui já tem um letreiro, ó. O letreiro ainda hoje está lá, ó. Desde 2018 ele está lá, ó. Lá. Ó, a foto aí de 2018. Aqui a foto de 1985, um ano antes de acontecer o acidente, né? Um ano antes de acontecer o acidente. Não sei qual que é o mês aí, mas um ano antes, mais ou menos. No mesmo lugar, ó, o buraco aqui, ó, esse buraco não sei o que é, que uma pessoa ali, ó, vindo, também não sei o que é exatamente isso daí. Olha aí o outro lugar, ó, mesmo lugarzinho do cara botando a foto do lado aí, mostrando. Cara, é uma cidade fantasma mesmo. Esse parque aí, ele nunca foi inaugurado. Esse parque é o mesmo parque que tem a roda gigante, é o mesmo parque que tem esses carrinhos bate-bate, nunca foi inaugurado. O acidente aconteceu em 26 de abril e o parque seria inaugurado, entregue para o povo soviético, para os moradores de Pripyat, no dia 1º de maio, que é considerado o Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio. Ia ser entregue no dia 1º de maio. Olha que coisa, cara, isso daí. Não é? Pois olha só o que foi que aconteceu aí. Tá lá até hoje os carrinhos bate-bate. Olha aqui, 2 prédios abandonados. Esse aqui, essa imagem aqui já foi feita depois, tá? E aqui é um estádio de futebol em Pripyat. Acredito que pouquíssimas partidas foram jogadas aí, não acredito. E aqui nós temos a primeira foto do local aí, ó, realizado logo após o acidente em 86. Eu tinha dito que era aquela outra, mas pelo que ele está mostrando, essa daí. Aqui está a mesma foto antes de cobrir com o sarcófago. O local do acidente foi aqui, tá? Esse aí foi o local do acidente. E aqui depois de cobrir com o NPP, que é o chamado Novo Confinamento Seguro.
Tá aí, ó, o novo sarcófago concluído. Na verdade, ele não foi concluído em 2015, não. Era para ter sido concluído em 2015, mas ele foi concluído em 2016. E esse aqui é o monumento construído para homenagear, né, os bombeiros que trabalharam lá na contenção do fogo e que perderam sua vida tentando evitar que mais pessoas viessem a morrer, porque, gente, não foram poucas as pessoas. Eu tive lendo a crítica acerca do seriado da HBO e uma coisa ficou bem clara. As pessoas que ainda estão vivas da época, né? Não é difícil você encontrar ninguém vivo, não é difícil, não. 1986 não está tão distante assim. E essas pessoas disseram que realmente uma das coisas que mais chamaram a atenção foi a forma como o seriado retratou as vítimas, as doenças ocasionadas decorrentes da radiação nas pessoas. Né? As pessoas praticamente se liquefazendo. Quer dizer, realmente é um negócio realmente absurdo. Galera, a pergunta que fica, então, para a gente encerrar e começar a fazer nossas questões vale a pena se produzir energia? Porque na época as propagandas soviéticas eram exatas, e norte-americanas também, eram que a energia era limpa. Você viu que não só a energia não é limpa, porque se utiliza material radioativo, não se sabe o que fazer com ele, que no Brasil nós temos a usina em Angra dos Reis, a Angra 1 e a Angra 2, e hoje nós temos um problema. Qual é o problema? Onde colocar, né, os subprodutos dos reatores, né? Quer dizer, vale a pena? A pergunta é, vale a pena? Eu acho que não vale a pena. Além do risco de ter novamente um problema como esse. Nós tivemos em 1979 em Three Mile Island, em 1986 em Chernobyl, estou falando dos de grande proporção, e em 2011 em Fukushima, no Japão, devido àquele tsunami. Vamos lá para as questões, a primeira na tela, e eu quero a ajuda de vocês. Os efeitos biológicos da radiação podem ser classificados de várias formas, quanto ao tempo de manifestação, tipo de célula atingida, quantidade de energia depositada. Assinale a alternativa que corresponde aos efeitos quanto ao tipo de célula atingida pela radiação ionizante. 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
Beleza, galera. Show de bola. Então, ó, gabarito, letra A, somáticos e genéticos. Qual é a diferença? Vamos lá. Somático é quando atinge as células que não serão repassadas para os descendentes. Quando atinge, por exemplo, a pele. Resumindo, quando não atinge as células germinativas, esse não é repassado para os descendentes. Atingiu a célula germinativa, então é passado para os descendentes. Questão de número 2. Os raios X, quando atravessam o corpo humano, têm parte de sua energia absorvida pelos tecidos do corpo, levando a efeitos biológicos que são dependentes da dose absorvida, da taxa de exposição e da forma de exposição. Uma dose absorvida localizada de 0,3 Gray acarreta o quê? 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza, muito bem. Vamos lá então. Gabarito letra C pode provocar esterilidade temporária no homem. Pode provocar esterilidade temporária no homem. Temporária. Não chega a ser permanente, mas pode provocar temporária, sim. Questão 3. As células vivas do organismo apresentam diferentes sensibilidades às radiações. Diferente a dose de radiação, assinala a alternativa que apresenta o tipo de célula mais sensível à irradiação. Mais sensível. 2 minutos e eu volto. Até já.
Show de bola, galera. Tá aí então, questão de número 3. Gabarito, letra D de dado, glóbulos brancos do sangue são os mais sensíveis e detalhe, hein? Glóbulos brancos ou leucócitos, que são os responsáveis aí pela defesa, né? Ação fagostária no nosso organismo. Vamos para a quarta, radiação ionizante. É a radiação cuja energia é superior à energia de ligação dos elétrons de um átomo com o seu núcleo. As radiações cuja energia é suficiente para arrancar elétrons de seus orbitais, raio-x é um exemplo desse tipo de radiação. Sinal alternativo que apresenta os efeitos da radiação ionizante no corpo humano após períodos de exposição sucessivos. 2 minutos e eu volto com a última questão de hoje. Até já. Muito bem, galera. Questão de número 4, a nossa penúltima questão de hoje, tá? Tem como gabarito aí a letra B, efeitos geneticamente transmissíveis. Professor, como é que você sabe disso? Porque se a radiação é ionizante e ela atinge a estrutura do corpo humano, que pode ser transmitida, como, por exemplo, as células germinativas, ela será facilmente transmissível. Gente, essa última não é para você me dar o gabarito, é apenas para copiar, porque é uma questão para casa. 1 minuto e eu retorno finalizando a aula de hoje. Até já.
Muito bem, galera. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Infelizmente. O assunto é muito legal, né? Esse assunto me me dá sempre alegria falar sobre ele, porque eu gosto muito, tá? Meus queridos, infelizmente, nosso tempo não nos permite. Forte abraço a todos. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Fica a dica, hein? Assistam a série Chernobyl, HBO. Até semana que vem. Tchau.